Bom, gente, bom dia oficial, então, para todos. E nosso encontro de hoje, ele vai ser, na verdade, um compartilhamento, né, do que aconteceu nessa última semana e do que vocês produziram, né, dentro do grupo de vocês em relação ao projeto escrito que vocês vão precisar entregar ao final da disciplina. A ideia é que nessa etapa, né, antes de encerrar o ano, vocês vão para o recesso já com uma estrutura de um projeto, né, onde vocês já têm um tema definido, já tem uma questão-problema, uma situação-problema para trabalharem e desenvolverem o projeto de vocês. Tenham em mente muito claro o objetivo de vocês, claro que vocês vão desmembrar eles em objetivos específicos mais tarde, provavelmente vão ter alguns ajustes, mas o objetivo central, principal, esse é importante, já está claro para vocês. Que turmas vocês vão gostar, que séries vocês gostariam de trabalhar, detalhes de metodologia, como vocês vão abordar, né, ou, enfim, quais os assuntos específicos, né, dentro dos conteúdos que vocês vão abordar. Isso a gente vai construindo ao longo do tempo, tá? Junto com os tutores de vocês. Mas a ideia de hoje é que vocês possam compartilhar com a gente, né, e também com os demais colegas, aquelas etapas iniciais do pré-projeto, que a previsão de entrega está prevista para hoje, né? E essa parte, sim, ela é avaliativa, onde a gente vai analisar não só o conteúdo, mas também a construção de vocês, o desenvolvimento dessa ideia. E a ideia não é que hoje seja uma banca, aqui a gente não vai ficar, não, isso está errado, isso não pode ser feito assim. Muito pelo contrário, é uma oportunidade, encarem como uma oportunidade para a gente conhecer um pouco do que cada um dos grupos está trabalhando, o que cada um dos grupos está, a maneira de cada um dos grupos pensar os seus trabalhos. Então, a partir dessa discussão, pode vir coisas bem interessantes. E ao final, né, desse momento, onde a gente apresenta de maneira informal o que está sendo planejado, a gente pode voltar para esses desafios aqui, porque eu imagino que muitos desses desafios, eles casam com as dificuldades que vocês estão tendo justamente para escrever o pré-projeto. Então, ainda vai dar um tempo para vocês se reorganizarem e fazerem ajustes necessários antes da entrega final. Tá? Para a gente não perder, digamos assim, a ideia, né, de compartilhar, né, e também de poder discutir os trabalhos, a gente quer que também vocês participem discutindo o trabalho dos outros grupos, aquilo que vocês acham interessante, aquilo que vocês acham que, enfim, pode ser uma boa ideia, aquilo que talvez vocês poderiam sugerir alguma coisa adicional ou diferente de ser abordado. Tá? Vocês podem abrir o microfone depois da fala, vocês podem digitar no chat. Eu criei no Jamboard, né, na página 2, né, um mural com o nome dos grupos, tá? Os grupos e os seus integrantes. Eu imagino que deva ter tido algumas modificações ao longo das semanas, né, na formação dos grupos, tá? E aí depois a gente faz os ajustes nos nomes também. Mas caso vocês tenham algum comentário, gostariam de colocar alguma sugestão também para cada um dos grupos que forem apresentando, vocês podem usar um post-it aqui também, tá? E colocar, né, sugestão, tá? Em cima do grupo, né, comentários, se quiser colar uma imagem, enfim, um elogio para determinado ponto, usem, tá?
uma pergunta para não ficar, talvez, perdida essa pergunta ou depois esquecer, coloquem a pergunta aqui, depois a gente volta. Vocês podem abrir o microfone e desenvolver um pouco mais essa pergunta. Tá bom? Então, está na aba 2 do Jamboard. Então, a 1 está o mural, né, com os desafios, e no 2 tem os grupos. Ok, gente? Que boa ideia. Que bom. Tá? Então, aproveitem ali, se quiserem copiar e colar imagens também, né? Imagens que representem o grupo, fiquem à vontade. Os grupos, eles têm um número, né? Mas se vocês quiserem, podem ganhar um nome até o grupo de vocês. Dentro do grupo, vocês podem escolher um nome para o grupo de vocês. Se vocês definirem um grupo, um nome para o grupo, vocês podem colocar ali. Tá? Nesse momento, né, é sempre difícil saber quem gostaria de começar compartilhando. Às vezes as pessoas ficam meio, né, desconfiadas. Mas eu pergunto, tem algum grupo que gostaria de compartilhar, começar compartilhando os principais pontos do pré-projeto de vocês, ou seja, a situação problema de vocês, o objetivo, né, o tema que vocês desejam trabalhar. Tá? E se vocês tiverem detalhamentos de algumas outras etapas do projeto, também a gente vai gostar muito de ouvir. Tá? Tem algum grupo que gostaria de iniciar? Só tem que corrigir no grupo 4, né, que nós entrou a Larissa, né, tá aqui, mas o Rudimar e a Pamela não estão mais, porque eles vão trancar a disciplina. Perfeito. Então, o grupo 4 é a Marina, o Wagner e a Larissa. Tá bom, depois a gente ajusta ali. E eu acho que não tem nenhum deles. Deixa eu ver se chegou alguém mais, não. Bom, a discussão ela é bem informal, né, gente? Então, a gente gostaria que vocês abrissem o microfone, um dos integrantes do grupo, ou alguns, mesmo que a ideia ainda não esteja 100% definida, mas é um momento importante para o grupo, para cada um dos grupos e para a disciplina também. Tá? Natália, eu adicionei o Jonathan no grupo 5, ele está fazendo com a gente. Ótimo. Natália, você gostaria de compartilhar com a gente o que vocês têm de ideias até o momento? Pode ser? Tá eu e o MacGyver aqui só do nosso grupo. Então tem uma dupla aí. Isso, e a gente se reuniu ontem, né? Porque essa foi uma dificuldade nossa, conseguir conciliar os horários. E aí a gente traçou o nosso pré-projeto para 9º ano, dentro da temática da biodiversidade. Professora Edelch ali, a área dela. E aí a gente bolou 4 questões problema, que é onde a gente vai basear nossas aulas, no caso, né? O que a gente vai fazer, e também as atividades, esqueci o nome, a mídia digital, que a gente vai bolar depois. Ontem a gente teve algumas ideias, mas a gente ainda não definiu um dado. E aí a gente escolheu esse tema, mas a nossa principal ideia é focar aqui na nossa região de Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande. Então, a gente quer trazer pesquisas, dados, tudo relacionado à FURG. Aí eu até estava olhando ontem, junto com os meninos, né? Algumas reportagens que a gente já achou em relação aos biomas, que a gente tem, os 2 biomas que a gente tem aqui, né, na nossa região do sul, e também os impactos ambientais que a gente tem aqui na região de Rio Grande, das nossas ilhas aqui no entorno. E aí eu acho que é isso, MacGyver. Quais as perguntas? Fiquei curioso com as perguntas. Deixa eu só abrir aqui para eu colar, porque eu não me lembro. Muita coisa. Só um minutinho. Ô, MacGyver, fala aí. Estou lendo. Tá abrindo já, só um pouquinho. Fala, MacGyver.
Aqui, ó, a gente fez uma questão problema principal, que é o descaso da biodiversidade e o que a gente tem a ver com isso. E aí fizemos a primeira, a etapa 1, que é quais os biomas encontrados na região sul. Depois a etapa 2, quais os impactos ambientais que a gente encontra no Rio Grande do Sul e Rio Grande. E aí a etapa 3 e 4, porque são mais de uma pergunta, o que podemos fazer a respeito disso, como pensar em soluções e como tirá-las do papel. Aí foi isso que a gente pensou. Até o momento. MacGyver, não sei se tu queria complementar alguma coisa. Se o MacGyver está online ainda, não sei. Eu não sei. É que ele tá trabalhando com tá entrega, certo. né? Tô sabendo. Ele trabalha com entrega. Então, assim, ele entra, mas quando Sim. chama tem que Deve estar sair. na moto. De repente é isso. Mas foi isso que a gente bolou até agora, para o nono ano. Essas 4 questões problemas. Aí a gente fez isso. Pode repetir a tua questão inicial, aquela tua questão principal, a da biodiversidade? Sim, é o descaso com a biodiversidade e o que nós temos a ver com isso. Que aí a gente pensou assim, em trazer os problemas e o que nós, seres humanos, né, estamos causando e ajudando para esses problemas. E aí, gente, o que vocês acham do tema e das questões problemas? Rodrigo está na área também. Marina chegou. Os demais professores também, se quiserem comentar alguma coisa. Se ninguém vai falar, eu vou falar um pouquinho. Pode falar, Edelti. Posso falar. Assim, é bem legal, né? Eu acho que isso é super pertinente, esse tema, só que um cuidado que a gente precisa ter quando vai estar abordando, acho que a câmera também vai estar abordando o tema, é não deixar ele ficar muito aberto, assim, né? Muito amplo. Então, teria que focar um pouco, tipo assim, ou no município, ou no estado, que nem vocês estão falando, mas pensar que, como é para o nono ano, a gente ainda está no ensino fundamental, então, ser mais específico, assim, com o que o ser humano faz. Isso é uma coisa meio ampla demais, né? Eu acho que poderia dar uma focada maior, assim, né? Então, ser mais específico na pergunta, tipo assim, quais atividades humanas que são predominantes em Rio Grande, por exemplo, e que podem impactar na biodiversidade, né? Então, tem fábricas de fertilizantes, tem despejo de esgoto, que daí as pessoas, eu acho que conseguem enxergar um pouco mais, os estudantes conseguem ver um pouco mais palpável, né? Porque não, eu penso que não deva ser uma coisa assim muito geral, né? Só uma sugestão assim para vocês tentarem pensar. Elas estão boas as perguntas, né? Em termos de bioma, né? Dos 2 biomas, Mata Atlântica e Pampa, que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui, né? É do município, é do estado, né? Vocês vão trabalhar, porque se vocês pensarem quais biomas, a gente tem um bioma que é bem fora da realidade dos nossos alunos, por exemplo, a Mata Atlântica, né, que é na região norte do estado, então fica distante, vamos dizer, da grande maioria dos estudantes das escolas, porque e talvez focar um pouquinho assim, não em quais biomas tem no estado, mas tipo assim, qual bioma que Rio Grande está inserido, por exemplo, né? E aí sim, daí é o Pampa. O que é o Pampa? Então, a região costeira do Pampa. E aí pensar nas alterações,
os organismos mais, vamos dizer assim, mais visíveis, que a gente chama de organismos bandeira, né? Que são mais visíveis dentro dessa grande biodiversidade que a gente pode ter aqui, né? Que tem aqui, que eles consigam enxergar. Eu focaria mais no entorno do município, com os sistemas daqui, né? Isso vai, eu acho que, permear vários grupos, por isso que eu até estou falando mais né, que talvez permeie aí por vários deles. Então, eu sempre tenho aquela coisa assim na ideia de que, como a gente precisa trabalhar com a realidade do estudante, né, a gente talvez foque na questão do município, da própria região, não precisa ser só Rio Grande, mas a região sul do estado, de uma forma geral, né? Isso uma pequena sugestão minha, né? Sem querer me meter nas ideias de vocês, mas só um pouquinho mais de direção, assim, nas perguntas. Minha sugestão. Não, e foi perfeito, professora, porque foi bem o que a gente tinha conversado ontem, porque enquanto a gente estava reunido, a gente pensou em como levar esse assunto, mas trazendo eles para a realidade, né? E aí a gente achou uma reportagem da FURG em relação à contaminação das empresas ali da Barra ali, né? Onde eles fazem o descarte, e também a função da... Ai, eu me esqueci o nome da lagoa. Mas é que tem a ligação com a Lagoa dos Patos, e aí vem caindo a contaminação, a poluição, e vai desembocar também na Praia do Cassino. Pensamos também na dragagem, né, que é uma coisa que, infelizmente, acontece aqui na nossa praia, e também é uma realidade que todo mundo conhece, né, tem acesso. E aí levar essas coisas que, tipo, estão no nosso cotidiano, foi isso que a gente pensou. Só que a gente deixou de uma maneira ampla, porque a gente abriu um docs e está colocando todas as reportagens que a gente acha ali. Sim, e aí para depois ir afunilando. Isso, mas perfeito. Tá, que bom que estão pensando nisso. E aí, a partir disso, realmente, aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? O fato da gente iniciar, às vezes, para ter a ideia, com reportagens, com notícias que são veiculadas de uma forma mais comum, assim, na mídia, né? Que são os que saem no jornal, que tem, vamos dizer assim, um apelo popular maior, tipo a dragagem, a lama na praia, etc. Isso. E isso é uma coisa que, em algum momento da realidade deles, eles podem até não ter lido tudo, ou não ter se aprofundado, mas eles já ouviram falar, né? Da lama na praia, todo mundo ouviu falar, né? Do porto derrame de óleo, né, pelos navios, por exemplo, etc. Né? Então, essas coisas são interessantes que a gente, vamos dizer assim, contextualize, que existe todo um corpo de teoria, mas que, na realidade nossa, é isso que acontece. Né? Exato. E trazendo eles. Beleza, então. Ótimo. Parabéns pela ideia. Obrigada. E, professora Carla, foi bem o que a gente pensou, quanto mais coisa da FURG a gente levar, eu acho que é melhor, porque aí amplia o conhecimento, a gente mostra a nossa cara, que a gente não está ali só estudando, passando e pegando canudo. Tem trabalhos, tem... Essa é a nossa ideia mesmo. E o interessante, Natália, é que cada vez que a gente tem essa oportunidade, né, de falar de ciência, com a educação básica, né? No caso de vocês, que é a profissão de vocês, né? Futuro professores de educação básica. Falar com o estudante a partir desse olhar do pesquisador, que eu brinco, né? Está no quintal da casa deles, porque a FURG está no quintal da nossa casa, né? Isso faz um trabalho muito grande de divulgação científica, inclusive do que a gente chama de letramento científico, do estudante entender que a ciência não é aquela coisa de outro planeta, que acontece num lugar isolado, não, ela é uma coisa ampla, ela pode ser, eles inclusive podem sonhar a ser um cientista, né, e claro, de uma forma romantizada, eu estou falando aqui, dependendo da série, dá para trabalhar dessa forma, mas nesse sentido, né, dessa compreensão da ciência como produção de conhecimento, e está atrelado, né, à FURG, eu acho que isso é muito interessante, né, isso
traz um outro olhar, né? E a gente tem muitos relatos, né, de estudantes da educação básica que nunca tiveram na FURG, nunca estiveram dentro da universidade, até chegarem à época de fazer um Enem, por exemplo. E muitos nem sonham com isso, né? Então, e a nossa responsabilidade como professor de ciência, tanto da universidade quanto da educação básica, estimular isso, né? Então, parabéns, acho bem legal essa proposta. Inclusive que a gente tem a pós-graduação, né, do ambientes aquáticos continentais ali, que trabalha direto com essa questão de diversidade, né, e aí, então, vocês podem, inclusive, explicar para eles a existência desse universo, né. Isso são o que a gente chama dos temas transversais que vão passando por dentro do nosso plano de ensino, né, de ciência, né. Então, trabalhar esses outros temas mais amplos que acabam ajudando a chamar a atenção para o estudante, né. Parabéns, Natália e MacGyver. Acho que o Rodrigo também, né, é desse grupo. Não sei. O MacGyver disse que está com problema no fone, gente, por isso que ele não conseguiu. Fala. Não tem problema. Gente, se alguém tiver algum comentário dos colegas, né, para colocar aqui, ou abrir o microfone também, vão falando, tá? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estou ouvindo, MacGyver. Ah, graças a Deus, agora eu consegui. Eu estava com um outro telefone ali, e aí eu não me familiarizei com ele ainda, e aí eu me perdi todo e não consegui fazer nenhuma fala aqui. Eu não estava na moto, eu estava realmente aqui na aula com vocês, e se caso restou alguma dúvida, nós estamos à disposição para responder. A Natália, ela fez uma boa apresentação aí dos pontos importantes do nosso projeto. Aí, se caso restar alguma dúvida, estamos à disposição. Beleza. Interessante a colocação de Delti também sobre a amplitude, né, do tema e da situação problema, porque eu acho que é isso um dos pontos que talvez esteja também dificultando outros grupos, né, porque ao mesmo tempo que o problema ele não pode ser muito específico, né, por perder esse caráter interdisciplinar também, mas ele também não pode ser muito amplo, porque imaginando que vocês vão ter um tempo relativamente curto para trabalhar os conteúdos, ele precisa ter um objetivo claro e precisa ter um ponto importante que siga uma linha, né, que a gente, ao final, consiga medir aprendizado, consiga avaliar, né, os conteúdos que vão ser abordados. O tema biodiversidade, eu não tenho dúvida que é um tema central, né, na biologia. E a gente pode seguir por vários caminhos. E, inclusive, o grupo falou, né, que tem a parte, né, de dragagem, a parte de fertilizantes, né? Minha sugestão, né, é começar a delinear um pouco, direcionar para algum desses pontos, né? Talvez seja no ambiente aquático, ou seja no ambiente terrestre, porque senão realmente é um assunto muito amplo para vocês cobrirem e pode cair naquela superficialidade, né, que a gente às vezes fala, de passar tão por cima de determinados pontos que são importantes e a gente não conseguir se aprofundar. Por exemplo, em questões, por exemplo, né, que a gente envolve mineração, envolve monocultivos, né? Isso dá um pano para manga para falar sobre muitas coisas. Tá? Então, pode ser um caminho para vocês seguirem também. Delti, queria falar alguma coisa? Não, só complementando um pouquinho, né, essa sua fala mesmo, porque a gente não pode cair na armadilha, né? Isso de ficar na superficialidade, porque se você aborda muito amplamente, então isso é difícil, é um exercício difícil, inclusive para as pesquisas e tal, ou seja, aqui nós já levantamos quantas coisas que estão impactando a biodiversidade, né? Se isso vai ser trazido pelos alunos, né? Sem falar da questão de resíduos,
isso, né? Então, eu acho que focar em tipo de sistema, ou sistema aquático, ou sistema terrestre, mesmo no sistema terrestre, a gente tem aqui no entorno, né, do município de Rio Grande, São José do Norte e tal, problemas gravíssimos, né, como o Adriano levantou, a mineração, monocultivo, etc. Tem agricultura mais ao sul, né, com seus insumos e etc. Então, assim, não podemos cair na armadilha de generalizar demais, né? Então, buscar o que está sendo levantado como maior impacto no sistema terrestre, etc. Senão a gente corre o risco de ficar naquele discurso, jogue o lixo no lixo. Que é aquela coisa assim, não pode poluir, o homem é que é o responsável por tudo que existe, sabe, como se fosse, enfim, tudo centrado na gente. Ou seja, todas as mudanças que a gente observa no mundo são causadas pelo ser humano. E aí minimiza toda a complexidade da própria natureza, da própria biodiversidade. Então, esse tipo de discurso ele tem que estar muito claro para vocês também, né? Aonde vocês querem chegar. Legal. Bom, gente, se vocês quiserem compartilhando também no Jamboard lá, na página 2, quiserem deixar algum comentário, aproveitem para o grupo lá, tá? Bacana. Então, agora é o momento do grupo também, como a Edelde comentou, de começar a focar, né, de começar a ir para objetivos mais bem definidos. Vocês estão no caminho, tá? Estão bem tutorados. Bacana. Quem gostaria de continuar a discussão? Qual dos grupos gostaria de continuar? Temos o grupo da Jéssica, temos o grupo da Marina. Oi. Oi, Jéssica. Bom dia. Bom dia. Vocês escutam também? Tu tem problemas com a escutamos. internet. Mas de novo dá aquelas cortadas. Agora a gente não te escuta mais. Não sei. Vou entrar pelo telefone, tá? Enquanto isso, né, se algum outro membro do grupo da Jéssica quiser falar, eu sei que tem a Camila aqui também. Bom dia. Bom dia, Camila. Vocês escutam bem, porque meu notebook também tá uma coisa. Tá. Bom, agora mesmo a gente estava até conversando aqui sobre a nossa primeira questão problema, a questão problema, né, que a gente está pensando em dar uma modificada nela depois de ouvir as orientações que vocês estavam dando para outro grupo, mas até o momento o nosso tema é falar sobre os oceanos. E a nossa questão problema é: será que a gente consegue viver sem os oceanos? Aí, a partir disso, a gente foi pensando em outras questões, né, que seriam para cada uma das etapas, e aí a gente vai tentando puxar coisas que a gente acha que seja interessante, assim, para qualquer tipo de aluno, até porque a gente tinha pensado muito naquela questão da gente não saber para qual tipo de aluno direcionar as questões e tudo mais. Então, a gente... Não sei se eu falo aqui já as questões que a gente pensou. Pode ser? Pode falar. Pode. Aí, então, a gente dividiu por etapas, né? Então, com esse tema dos oceanos, a gente pensou em trabalhar assim. Por que os plásticos representam um perigo para os oceanos? Será que a pesca industrializada é prejudicial para a vida? Como a contaminação química prejudica os oceanos? A gente também queria trabalhar com algumas espécies de animais também, falar sobre isso, então a gente também fez uma questão, o que representa as espécies invasoras no ambiente marinho e o que podemos fazer para melhorar a vida dos oceanos. E aí, para o produto final, também a gente já deixou aqui uma pergunta encaminhada, né? Depois a gente vai ver se a gente vai reestruturar ela. Como podemos transformar os nossos hábitos para melhorar a vida dos oceanos? Então,
por enquanto a gente está trabalhando com essas questões, a gente está direcionando o trabalho assim, nesse sentido. Aí a gente já deu uma olhada lá na BNCC, a gente ainda está vendo melhor quais competências utilizar e tudo mais. Se algum colega conseguir entrar aí para me ajudar a falar. Bom dia. Bom dia, Gabriel. A gente já pensou um pouco no ano também a ser aplicado, porque já que tem bastante coisa nesse nosso conteúdo, a gente pensou em ir para o ensino médio, mais lá para o final do ensino médio, até para a gente pegar os alunos assim com uma bagagem um pouco maior de conhecimento, que talvez pudesse ajudar melhor a eles a compreender o que a gente quer trabalhar. Mas claro que o projeto também pode ser adaptado, né, para outras séries e tudo mais. Acho que foi bem isso que a Camila falou mesmo, né? A gente estava com um pouco de medo, assim, do tema ficar muito amplo, né? Falando só sobre os oceanos. E aí, conforme a gente foi quebrando, vamos dizer assim, né? Esse tema em temas menores, aí a gente conseguiu, acho que, diminuir um pouco essa amplitude para a gente focar em temas mais específicos, né? Como, por exemplo, esse dos plásticos, né? Até porque aqui a gente mora numa região que tem... direto a gente vê reportagens do mar sujo e diversos desses temas aí que a gente botou ali, né? Então, acho que é mais ou menos isso. A ideia da gente diminuir esse tema que era tão amplo, né, relacionado aos oceanos e aos problemas que a gente vê todos os dias relacionado a ele, e trazer algo mais próximo que a gente possa trabalhar com os alunos, né? E acho que, independente da série, né, a gente estava pensando, acho que para o ensino médio, não sei se a Camila chegou a falar, mas acho que dá para ser adaptado também, né, dependendo da profundidade que a gente vai trabalhar cada um desses aspectos. Mas acho que é isso. E aí, também... a Jéssica entrou. Opa, rapidinho. Não pode falar, Jéssica, você que não tinha conseguido entrar ainda. Tá. A gente pensou essa ordem de etapas e questões em relação a o que tem a ver uma coisa com a outra. Pelo menos a gente começou com a temática dos plásticos, porque é a mais habitual. A ilha dos plásticos, os animais com plástico nos organismos, microplástico, o que a gente mais conhece. Mas a gente quer trabalhar principalmente ali em relação a de onde vêm esses plásticos. E justamente isso conectaria com a pesca. Você tem comprovado que a maior quantidade de plástico nos oceanos provém da indústria de pesca. Então, ali a gente trabalha não só a temática de plástico junto com a pesca, sino também a gente vai para essa temática da pesca industrializada, falando de por que a técnica que eles utilizam agora prejudica a vida nos oceanos. E depois a gente também tem pensado trabalhar outros tipos de contaminação, além da plástica, aí vem a contaminação química. E aí a gente vai, além de ter um olhar em relação à indústria que contamina os oceanos, também há hábitos pessoais de cada um dos estudantes. E já depois a gente traz também as espécies invasoras e assim por diante, mas a relação, o sentido é que cada questão se relaciona no momento de desenvolver a resposta, entre aspas, ou trabalhar a pergunta. A gente tentou linkar uma questão na outra, na verdade, né? Para quando a gente fosse trabalhar esse assunto, a gente conseguisse trabalhar ele inteiro e, claro, né, conseguir dividir essas questões, mas de uma maneira que não ficasse exatamente separado, né? Até porque, que nem a Jéssica falou, a gente pensa primeiramente que o problema são os plásticos, mas aí se a gente vai parar para pensar de onde vêm esses plásticos, a gente vai ter que falar sobre a pesca. E se a gente falar sobre a pesca, com certeza vão aparecer outros problemas, por exemplo, das espécies invasoras, que muitas delas são trazidas para aquários e depois liberadas por eles não ter como manter esses animais, são liberados no local, nos habitats errados, né? E isso acaba causando vários problemas para o ecossistema local, para a biodiversidade do local ali. Então, acho que
acho que o tema vai quebrando e a gente consegue linkar uma questão na outra, né? Acho que essa é a nossa ideia, assim, em geral. Isso, E e mais também uma a coisa. gente... Opa, pode falar, pode. Não, mais uma coisa que a gente também conversou quando a gente pensou em falar da pesca é que, assim, a gente sabe que também tem muitos alunos de várias escolas que os pais sustentam a casa a partir da pesca, né? E também a gente não quer chegar e, tipo, sair culpando todo mundo que pesca pela poluição e tudo mais. A gente pensa em tratar esse assunto, assim, com bastante cuidado para não entrar nessa questão também, né? Porque a gente sabe que o que mais prejudica, agora a gente sabe, né? Porque nem eu também sabia muito bem sobre isso, que o que mais prejudica é a pesca industrial. A pesca artesanal não é tanto o foco, né? Dessa poluição e tudo mais, desses problemas. É só isso que eu queria acrescentar. Isso. E também porque a gente conseguia trabalhar muito conteúdos de história e sociologia, que a gente achou muito interessante conhecer a temática da pesca. Tema transversal. Eu A gente- só poderia sugerir só uma coisinha na mesma linha do que eu sugeri para o outro. Eu estou pensando aqui, estou lendo a questão problema de vocês e estou pensando assim, né? Conseguir viver sem o oceano, eu acho também uma coisa muito aberta, assim, como uma questão problema. Ela não me parece uma questão problema, ela me parece uma questão filosófica. Assim, agora que vocês falaram de história, filosofia, sociologia, né? Talvez dar uma direcionada em... porque vocês vão direcionar para uma coisa muito específica, trabalhando assim, né? Que é o problema do plástico, que é uma coisa... Eu até botei um linkzinho ali que eu tinha até esses dias, estava fazendo uns levantamentos para uma disciplina sobre isso, né? Então, talvez direcionar um pouquinho mais para o que vocês querem mesmo, talvez a saúde dos oceanos em relação às atividades humanas, que tem direção, assim, né? Então, mas ela tem que... Eu vou ter que defender, porque essa ideia foi minha, nem foi do grupo. Porque eu acho, ok, que não tem uma resposta direta, mas ela também não pode ser muito... Eu penso, né? Eu não entendo nada, eu digo assim, eu não entendo nada, questão problema também é um problema para mim, né? Mas eu acho que ela teria que ser um pouquinho mais dirigida, né? A ideia foi justo o contrário, viu, Edeltia? Eu gosto dessa discussão, porque eu acho que ela é importante, faz todos nós pensarmos, né? A questão problema, quanto mais direcionada ela for, menos ela dá opção para o estudante desenvolver o seu raciocínio, a sua linha de aprendizagem e de desenvolvimento de conhecimento. Então, a questão problema que a gente entende, né? Dentro do ensino de ciências por investigação, é aquela que nem o professor sabe a resposta. O professor não pode saber a resposta, senão ela não é questão problema. Ela só é uma questão direcionada. Então, se eu pergunto alguma coisa do tipo, os plásticos contaminam o ambiente, só tem duas respostas, sim ou não. Não, né? Eu entendo a tua lógica e eu entendo quando o Adriano e mesmo tu comentaram assim, não vamos deixar nada muito amplo, porque depois atrapalha o processo de construção do plano, é óbvio, mas quando a gente fala aqui na ideia de questão-problema, aquela que eu coloco para o aluno, para engajar o aluno em querer resolver um problema, ela tem que ser instigadora. E ainda brincava com eles, assim, quanto mais dramática essa questão for, quanto mais maluca essa questão for, mais o aluno fica, não entendi o que esse cara está falando, vou ter que prestar atenção nessa aula agora. E eu esqueci de comentar com vocês qual era a questão, problema do meu grupo do ensino de ciências, lá da especialização, do nosso último encontro. A questão, problema deles se chama assim, a visita do ET. E a visita do ET vai trabalhar gênero e sexualidade na escola.
Não tem absolutamente nada a ver se a gente pensar em termos semânticos, como a gente está olhando ali. Não é uma questão filosófica, como a Delty bem colocou, que eu acho que é outra forma interessante de se fazer questões, problemas, né? Mas a ideia é chamar atenção para o tema de uma forma completamente inusitada, porque aquela pergunta do dia a dia que a gente faz e que é parecida com a pergunta que a gente faz lá na prova, ela é muito, muito direta, muito óbvia, e ela não permite essa construção do pensamento. Né? Então, é nesse sentido que eu faço essa defesa, mas tudo bem. Não, mas ok, então eu, vamos dizer assim, retiro minhas palavras. Né? Não precisa retirar, eu acho que a gente tem que não, eu sei, complementar, assim, né, nesse sentido. Na minha cabeça, como eu digo, né, a questão problema também é um problema para mim, né? Então, na minha visão, talvez mais cartesiana, eu vejo muito amplo, assim, né? E eu tenho muita dificuldade de lidar com muita amplitude, eu preciso ser mais... Mas vocês veem que tem uma linha maior, né? do grupo, para cada uma das etapas, elas já são bem específicas. Não, com certeza. Por isso que eu falei só do problema é aquela, o pano de fundo, né? O pano de fundo é o oceano. Eu poderia chegar e perguntar: o que vocês sabem sobre o oceano? O professor também não sabe essa resposta a essa pergunta, porque ele não sabe o que o aluno sabe, né? Mas ela é muito mais uma pergunta clássica, né? Pergunta-resposta, eu sei isso, eu não sei aquilo. Agora, essa outra, ela coloca o aluno para pensar, porque talvez nunca tenham perguntado para ele se o oceano tem alguma coisa a ver com a vida dele. Né? Então, essa conexão, talvez essa pergunta, que é mais filosófica, óbvio que ela vai ser respondida ao final das 4, né? Mas, e ela vai sendo respondida por alguns elementos, só por 4 que eles colocaram. Teriam mais infinitos, como a Delty falou. É uma pergunta que é filosófica. Ela poderiam ter várias outras formas também de chegar a essa resposta. E aqui a gente sabe que essa resposta a gente conhece, que esse oceano, o equilíbrio desse oceano é importante para a vida, senão a gente já estaria lascado já faz tempo. Né? Acho que a Camila queria falar alguma coisa, Camila? Eu acho que não sei se eu acho que ela abriu. Não. Se a Camila não for falar, então eu só vou complementar. Então, Sônia. Assim, conforme vocês forem colocando as coisas e vai mais ou menos na linha do que eu também falaria, eu não vou ficar repetindo muito para deixar mais espaço também para os alunos, enfim, então vou ficar um pouco mais quietinha. Assim, primeiro eu queria parabenizar o grupo anterior, eu já coloquei ele no chat, e esse grupo também, porque realmente não é muito fácil a gente pensar em questões problemas, porque a gente tem que desconstruir um pouco, ou bastante, né, a nossa forma de pensar em como trabalhar temas e conteúdos em sala de aula, porque a gente acaba, no primeiro momento, a gente pensa sempre em reproduzir a forma como a gente também aprendeu, né? Então, eu acho que isso é um exercício bastante difícil, e às vezes a gente tem que elaborar muitas vezes questões até chegar numa questão que a gente julgue ser uma questão ideal, né? Mas eu acho que também não existe aquela questão ideal, né? Existe a questão do momento, aquela questão que a gente vai trabalhar ali no momento e dependendo de como for, claro que esse momento a gente não tem oportunidade de fazer essa troca com os estudantes, né? Na escola, enfim. Mas a partir do momento em que a gente pensa uma questão e a gente leva para a escola, a partir do que os alunos nos dão de retorno, a gente pode direcionar ou pode modificar completamente aquilo que a gente estava pensando em trabalhar e pensando que fosse uma questão ideal para aquele momento. Então, é bem difícil mesmo, e o bom é que a questão problema ela é dinâmica. Né? No momento, ela pode valer para uma atividade, no outro, a gente pode modificá-la, né? Então, eu gostei, assim, que vocês pensaram numa questão da qual pode vir 1000 respostas, assim, né? A gente não sabe o que virá de resposta, mas que vocês também deram naquela direção, nas linhas do que vocês gostariam de trabalhar, né? Porque nesse momento a gente vai trabalhar um pouco, talvez nesse campo um pouco abstrato, né? De pensar
que viriam essas respostas, ou que seriam essas as respostas que vocês gostariam de trabalhar com a turma, né? Numa situação real em sala de aula, como a Carla bem colocou, a gente não tem ideia do que possa vir e de como a gente vai direcionar, né? Pode modificar o nosso planejamento em alguns momentos, tá? E eu também fiquei pensando essa questão problema também num sentido contrário, né? Será que os oceanos conseguem viver sem nós? Né? Também a gente poderia pensar assim, né? Será que a gente consegue viver sem os oceanos? Mas será que os oceanos conseguem viver sem nós, seres humanos? Porque também poderia dar uma direcionada de pensar o quanto nós, seres humanos, influenciamos também na dinâmica dos seres humanos. Então, a questão também poderia ser invertida e talvez provocaria um outro efeito, né? Ou o mesmo efeito. Então, quer dizer, eu acho que a ideia é isso, ela ser provocativa, né? Ela ser uma questão que realmente instigue algo, né, dos estudantes. Mas eu acho que vocês estão muito bem, assim, muito bem mesmo, tanto o primeiro grupo quanto o segundo, em pensar em questões, né, instigadoras mesmo, que instiguem problemas, que tragam problemas para a gente poder trabalhar, né? Então, eu queria só colocar isso, mas reforçando o que a professora Carla também colocou. E, pessoal, desculpa, meu microfone estava travando, aquela hora ligando e desligando. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Não, agora, antes da gente começar a falar, a gente até a Jéssica estava pensando ali como modificar a pergunta, porque a gente já percebeu que ela ia causar essa discussão sobre ser muito ampla. E aí eu até falei para a Jéssica, Jéssica, eu não sei se a gente modifica, porque ao mesmo tempo essa questão ela traz muita curiosidade, traz muito o que pensar, e claro que vai ter muita coisa para abordar, mas eu acho que a gente pode seguir assim direcionando para esse lado aí que a gente já fez ali algumas questões, a gente pode até, né, modificar, tentar realinhar algumas coisas ali, mas realmente essa questão dá muito o que pensar, né? Porque, tipo, chegar para um aluno e falar, será que a gente consegue sobreviver sem os oceanos? O aluno fica tipo, como assim oceano? O que representa na minha vida? Tipo, sabe, é uma coisa que até a gente fica meio assim, pensativo sobre isso. Mas a gente vai seguir as orientações de vocês, vai conversar melhor também. A gente conversa bastante no nosso grupo, a gente vai conseguir se alinhar. Legal, Camila. Olha, já rendeu bastante uma boa discussão para os outros grupos também. Oi, Jéssica, diga. Pois é, a gente estava falando justamente isso que a Camila falou sobre modificar. E, pelo menos agora, eu acho que a gente simplesmente poderia enfocar a questão em relação à vida, sabe? Porque quando a gente fala de oceanos, é corpo de água e tal e tal. Mas pouco se considera a vida dos oceanos dentro do conceito. Então, eu acho que a gente poderia trocar justamente com isso. Será que a gente consegue viver sim a vida dos oceanos? Acho que isso poderia ajudar mais aí na procura de direcionar, mas não tanto. Perfeito. Bacana a reflexão de vocês. Muito bacana os insights que tivemos todos aqui. Tá? Como eu falei ali, deixamos algumas provocações para o grupo também, no Jamboard. Se alguém quiser complementar depois lá, só deixar também. Obrigado por compartilharem, meninas e meninos. Tá? Vamos ver se dá tempo para a gente saber o que todos estão desenvolvendo. Tá? A gente tem mais alguns grupos ainda. Tá? Não sei se o grupo temos aqui a Melanie, a Suzana, temos o grupo da Larissa, Milena, a Catiúcia. Oi, Suzana. Pode falar, pode abrir o microfone aí. Oi, bom dia. Vocês estão conseguindo ouvir certinho? Estamos. Que bom. Eu estou aqui, então, no nome do meu grupo para trazer um pouquinho do que a gente está desenvolvendo até agora.
como a gente trouxe semana passada, foi um pouquinho turbulento para a gente conseguir expor realmente as nossas ideias e deixar o seminário um para trás. Mas, bom, a gente quer fazer um trabalho que eu acho que vai ser bem legal para todo mundo, que é um guia para ter uma horta nas escolas. Então, por que a horta, né? Porque a gente tem pensado cada vez mais, e visto também assim na mídia, sobre alimentação consciente. Então, a gente vive tão automático pra gente, assim, a gente vive tão automático, sabe? Dorme, acorda, faz 1000 coisas e dorme de novo. E a gente não para muito para pensar que combustível que a gente está colocando no nosso corpo, né? O que a gente olha para o nosso prato, a gente nem pensa, tipo, de onde veio isso? De onde veio aquilo? E a gente decidiu fazer um trabalho assim. Tanto eu como as meninas, a gente teve experiência de horta nas nossas escolas e foi bem marcante assim para nós, tanto que foi nas nossas séries iniciais, a gente lembra com muita clareza até hoje, porque trouxe muito disso de trabalho em grupo, de ver todas aquelas sementes se desenvolverem. Eu lembro assim que era muito legal que até os nossos pais conseguiam contribuir, pelo menos na minha escola, sabe? De trazer alguma coisa assim para enfeitar, para fazer uma decoração por fora, ou alguma semente diferente, ou coisa assim. Eu lembro que era muito legal a gente trabalhar todo mundo junto para conseguir depois literalmente colher os frutos. O alimento que vinha da nossa horta a gente consumia na escola, então servia também de alimento próprio ali para a galera da escola. E traz também, né, a ideia daquela questão mais sustentável e livre de agrotóxicos, né, porque a gente sabe que o que a gente come hoje em dia quase não é puro, né, é tudo tão cheio de veneno praticamente, que a gente às vezes acaba pensando que a gente está consumindo uma coisa que vai nos fazer bem, e na verdade está nos fazendo mais mal. Então a gente quer trazer esse projeto, a nossa ideia inicial é essa que eu trouxe para vocês. A gente tem algumas questões problema também, que é questão de infraestrutura, de o que abordar dentro da biologia com essas crianças, que a gente quer trabalhar com o ensino fundamental. Algumas dessas perguntas a gente já conseguiu solucionar, tipo, a infraestrutura. A gente pensou que tem escolas que não tem um lugar para fazer realmente uma horta, para botar terra e plantar, sabe? Tem lugar que é só cimento. Mas aí, nesses lugares, a gente pensou que, de repente, a gente pode colocar uma horta suspensa dessas na parede mesmo, e é algo que fica mais barato e é viável para qualquer tipo de escola, porque não precisa ter nada demais, né? Só uma parede livre. A gente pensou também que as escolas que têm espaço podem ceder e abrir as portas para as escolas que não têm. Então, por exemplo, o Viviano tem um espaço, e aí... Não, o Viviano não tem um espaço, e aí o 13 de maio aqui no Rio Grande também, eles têm o espaço, daí as pessoas de tal escola que não tem o espaço vão para outra, planta todo mundo junto, colhe todo mundo junto, já consegue trabalhar essa questão assim de socializar e tudo mais, né? Enfim, a gente pensou nessas questões de problema, aí a gente está meio pensando também... Posso falar um pouquinho, Su? Pode, claro. A gente também pensou nas questões de problemas depois de ter uma reunião com o Adriano, que envolvesse a biologia, né? Tipo, quais disciplinas, né, do ensino fundamental que a gente poderia abordar com esse tema. E aí a gente pensou em algumas questões, né? Por exemplo, quais legumes e vitaminas, né, é o ideal para a gente ter na nossa alimentação, porque que benefícios que eles trazem para o nosso corpo, que tipo de vitamina eles têm. Então, a gente quer que os alunos criem a consciência de se questionar, de perguntar por qual o motivo de estarem realizando aquela horta, né? Para ter uma melhoria na saúde deles, na alimentação deles. E aí ainda a gente quer fazer bastante coisa, assim, quer estar tudo um pouco solto, mas no geral é essa a nossa ideia. Beleza, gurias. Algum comentário dos colegas, dos professores? A
Lembrei do nosso primeiro CICB, né? Que a gente fez o trabalho com os alunos da biologia dentro de um tema de horta também, lá no CAIC. Foi muito legal, foi bem legal, assim, pensar isso, vocês vão gostar bastante do tema. E aí aqui eu já faço uma provocação, se lembrem das férias. A horta precisa que alguém cuide dela nas férias da escola. E isso é uma grande dificuldade de colocar em prática depois esse movimento, porque a escola precisa ter alguém que faça esse cuidado, né? Senão a hortinha, ela morre toda no verão, e aí no outro ano começa tudo de novo. Também é um processo, né? Sim, a gente até conversou isso na reunião com o Adriano também, ele trouxe a mesma questão. E, por exemplo, na minha escola tinha tipo um zelador, que cuidava de tudo, né? Então ele também acabava cuidando da horta para nós, né? Porque ele tinha que pintar a escola, ele tinha que arrumar a escola, ele tinha que estar sempre de olho, então ele também cuidava bastante dessa parte. A gente está calejado em hortas. A Edel te falou, na rede tem muito material sobre horta nas escolas. Sim, sim, tem muitas coisas já feitas, que pode ajudar bastante na construção do projeto. E essas hortas, pessoal, elas também podem trazer outros temas, né, relacionados à alimentação, como, por exemplo, as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais, que é algo bem interessante, né, de resgate, inclusive histórico, né, do uso de plantas, que a gente vai perdendo, né, da nossa cultura, e que pode fazer esse trabalho até relacionando com a família, com os avós que têm lembranças de usos de alimentos diferentes, que hoje não são utilizados, e a outra questão que é as hortas de plantas medicinais, que também é outra coisa bem interessante de se inserir. E a gente vê o quanto essa horta pode permear, né, outros temas dentro da biologia, né, bem interessante. Vocês podem ampliar, inclusive, para temas se vocês vão abordar alimentação saudável, de distúrbios alimentares, obesidade, né, que é um grande problema hoje. Acho que vocês podem desdobrar bastante, assim, dependendo do interesse dos alunos também, se a gente pudesse fazer isso agora. Sim, a gente está pensando nessa questão também, porque a gente nota, assim, que por viver talvez tão automático, a maioria das crianças come assistindo alguma coisa, tendo algum tipo de estímulo, né, tipo, mexendo no celular, ou vendo um desenho, ou alguma coisa assim. E, né, a gente entende em partes, né, que os pais precisam, às vezes, de um descanso, e aí a criança fica aquele eletrônico mais livremente. Só que isso prejudica, porque enquanto ela está ali assistindo um desenho e comendo, ela não está prestando atenção no que ela está comendo. E se ela ainda está com fome, e se ela está comendo uma coisa saudável. E isso se torna, com o tempo, perigoso, né? Porque cria aquele hábito, né? O tomate do ketchup no nugget já tá... Com certeza. Ele pode criar essa ilusão de que, tô aqui, meu filho tá lá bem alimentado porque tá comendo um nugget e batatinha vendo desenho, sabe? Meninas, é bem bacana esse tema. Eu acho que horta, na verdade, é uma enciclopédia de possibilidades que se tem para trabalhar, né? Se for pensar nessa temática, tem aí temas transversais. A própria horta é um tema transversal. E pode ter, assim, uma interdisciplinaridade muito grande com outras áreas do conhecimento, enfim, né? Como a Edel te falou ali, é importante que vocês deem uma olhada nesse material que está disponível na rede, porque tem várias abordagens que são dadas, né, a partir do tema horta, né? E eu fiquei aqui ouvindo um pouquinho a fala de vocês, né? Eu percebi, assim, que tem uma tendência, né, a direcionar questões alimentares, né? Essa questão me parece que é por aí que vocês estão pensando, né, em dar uma direcionada, não sei, talvez eu esteja enganada, mas, assim, além dessa questão alimentar, eu não sei se vocês também estão pensando a aproveitar esse momento também para trabalhar algumas outras abordagens, como, por exemplo, a questão do ciclo de vida das plantas, né? Vocês podem trabalhar ali a questão da semente,
né, da germinação, e aí já podem ali atrelar outras áreas, né, ou melhor, dentro da área da botânica mesmo, a parte da fisiologia, podem abordar ali a questão da importância da água, né, nesses ciclos, né, de vida das plantas. E, enfim, como eu falei, a horta é uma enciclopédia, dá para abordar muitas coisas, né? Então, para aproveitar o momento, né, desde da sua concepção ali da horta, tem várias coisas que podem ser trabalhadas, e aí tem a questão, obviamente, aí entra mais a parte do Adriano, né, dos insetos, né, e de toda aquela questão dos cuidados que a gente tem que ter, e aí já pode trabalhar também essa relação ali com predadores, né, não diria exatamente predadores, mas dentro de uma cadeia trófica, né, os vegetais ali funcionam como elementos primários desse processo, então já podem entrar questões ecológicas. É claro, eu estou viajando aqui, porque dentro da horta dá para fazer muita coisa, né? Então é importante sempre dar esse foco, essa direcionada, por isso que eu imaginei que vocês já estavam direcionando mais para essa questão alimentar, né? Porque dentro de uma questão, problema, né, que vocês coloquem aí, podem vir várias respostas, né, dos estudantes, né? Então a abordagem ela pode ser bem ampla também, a menos que na questão problema já se dê uma certa direcionada para aquilo que vocês gostariam de trabalhar. Claro, professora, obrigada pela sua contribuição. A gente quer dar uma pincelada, assim, para realmente não se aprofundar e acabar não perdendo foco em algumas outras questões também, né? Tipo, preservação da terra, sustentabilidade, a questão que a senhora trouxe. Então, a gente quer dar uma pincelada em tudo para não ficar tão... para não ficar pobre de conteúdo, né? Mas também direcionando principalmente para essa questão alimentar, assim, que eu acho que é bem agravante hoje em dia. Ah, sim. E daí da questão da superficialidade, né, que a gente comentou lá no início, né, da nossa conversa de hoje, né? Por isso que é importante dar uma direcionada. Mas só deixei, assim, alguns comentários para dar também mais liberdade para vocês pensarem. Claro, muito obrigada. Só para avisar que a Sara, ela pediu para dizer que ela gostaria de estar aqui nos altares de obra em casa, e aí estou mexendo na parte elétrica, e aí tiraram a internet, tiraram tudo e ela não deu entrar. Coitado. Bom, gurias, eu queria só complementar um ponto importante que talvez seja comum para outros grupos, que os temas que vocês vão escolher, certamente, eles são muito transversais, pode ser trabalhado muitas coisas, e aí vocês vão ter que tomar decisões. Primeira decisão é qual o público de vocês. Ensino médio, ensino fundamental, qual série. Isso vai conduzir para alguns conteúdos. Tá? Então, os conteúdos vão ter que estar alinhados de alguma maneira com, né, as séries que vocês vão estar atuando. Tá? Então, aí já vão direcionar também as perguntas, um pouco das perguntas que vocês vão fazer. Tá? E vai depender muito também, né, do tom que vocês querem dar também para as discussões que vocês vão criar. Se vocês querem envolver questões sociais nas discussões, vocês vão trazer também elementos para fazer essa discussão, ou se vão centrar nos conhecimentos biológicos, interligados com outras áreas das ciências, por exemplo. Então, vai chegar um momento que vocês vão ter que tomar decisões, tá? Do que abordar, da maneira que abordar. Então, vocês vão ter um leque de opções. Tá? No ano que vem, logo no início do ano que vem, a gente vai para uma outra etapa, que é começar a parar um pouco, né, limpar esse campo e definir um objetivo muito claro para o projeto de vocês. Porque quem muito abraça, pouco aperta. Tem aquele ditado, né? Vai tentar abraçar um monte de coisa, vai ficar capenga. Tá? Mas sim, estamos caminhando. Isso é até um desafio para nós, porque a gente tem muita mania de querer falar muita coisa e acabar perdendo o foco, sabe? Eu falo que a Melanie é oficial enchedora de linguiça. E aí ela fala tanto, e a gente acaba perdendo o foco às vezes também. E aí, às vezes a gente precisa, tipo, ou ter uma direção mais clara, ou a gente se policiar, sabe? Porque ela se interessa por alguma coisa, me interessa por outra, a Sara por outra, a gente quer botar tudo, e aí fica uma sala de fruta.
Super natural, e vocês estão nesse momento, todos os grupos, estão no momento de ter pensamentos divergentes, de explorar possibilidades. E aí vai ter no segundo momento, que a gente vai conduzir essas atividades também com vocês, de converger, de tomar decisões. Tá? Então, não se cobrem tanto agora para ter, digamos assim, saber exatamente tudo que vocês querem fazer, porque faz parte do processo. Tá? Então, primeiro se perder um pouco, se explorar, para depois saber muito bem o caminho que vocês querem seguir. Tá? Então, vai ser um segundo momento, lá no início do ano, que a gente vai voltar nesses mesmos pontos e debater isso. Para nós que amamos estudar a vida, tudo é sempre importante, certamente. Tudo a gente acha importante a gente podia falar disso, podia falar daquilo. Não tem fim, gente. Não tem fim. Por isso que a gente precisa ter muito claro as nossas intenções. A intencionalidade nossa como docente é muito importante. Gente, eu imagino... Adriano, eu falei dos insetos e dos animaizinhos, porque quando eu for dar aula de campo, não tem como a gente separar. Quando a gente fala do ambiente, aparece tudo aí, né? Quando a gente vai pro campo, estão lá, né? Vai e ignorar eles. E eles sempre chamam muito mais atenção do que as plantas, viu? Sim, as plantas ficam lá paradinhas, né? Então é importante sempre dar essa pensada. Quando a gente está ali numa horta, é um ecossistema, um ambiente que tem ali, né? Então existem as inter-relações, né? Então, é muito bacana. Um mundo de possibilidades. Muito bacana. A horta é um tema transversal. Tá? O desafio de vocês vai ser centrar, talvez, definir muito bem os temas que vocês querem trabalhar. Esse é o grande desafio.